Nossa, o Atlético Goianiense também. Marcelo Cabo, retorno. 4. Verdade. Então, assim, eu comecei com 2, aumentei para 3, 4. Tudo isso entre segunda e terça-feira. Quer mais? Futebol brasileiro não é para amadores, né, Karine? É para amadores, né, Grafa? Não, o cara tem que ser profissional nesse aspecto também, viu, Rafa? Porque não é fácil não, viu? Não é fácil. A dança de treinadores, estava falando em off com o Rafa aí, são só 3, né, Rafa? Só 3. Iniciaram a temporada, né? Grêmio, Fluminense, São Paulo. Caramba. É muita troca. É inacreditável. Muita troca. Não de passes, de técnico, né? Dificulta a troca de passes, inclusive. E o Fernando Diniz continua sendo mais longevo. É o Renato. Junto com o Fernando Diniz também. Pensando nessas duas saídas que a gente vai falar bastante. Sim, sim. Trocas, né? Rogério Ceni, que foi para o Flamengo. Domi foi embora. E também vamos falar, obviamente, da chegada do Abel Braga. 7ª passagem dele no Internacional. Ai, tem muita coisa para a gente conversar. Vamos começar? Bora. Ufa! Tem que respirar, porque hoje, ó, vai render essa resenha. Vamos colocar, então, no telão, junto com o Grafa, o Eduardo Rodrigues e o Fred Uber, para a gente falar logo, então, de Flamengo e São Paulo, duelo... Grafa ficou de 9 hoje aí, ó. Hã? Entrou um de cada lado no ataque, mas o Grafa centralizado. Não quer marcar lateral, não. Meninos, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Fred. Bora, então, falar desse dia que foi bastante movimentado no Flamengo, principalmente, óbvio, mas a gente vai falar do São Paulo, que vai enfrentar esse Flamengo que agora tem Rogério Ceni à frente. Fred, começo por você, então. Desembarcou, teve a apresentação e o homem já foi pro trabalho. E ainda vai passar uns dias no CT. Que isso? É isso aí, boa noite, Karine, boa noite a todos. Dia intenso, muito intenso para o Rogério Ceni, tivesse essa apresentação, depois já foi conhecer a estrutura do clube, e já comandou treino, já teve reunião com os jogadores. E o que a gente pôde conversar com o pessoal ali nos bastidores é que a impressão inicial do Rogério foi realmente muito boa. Ficaram impressionados com o preparo que ele tem, a quantidade de informações que ele já passou do São Paulo, até por ser o São Paulo, né? Ele enfrentou nas oitavas de final, tem um conhecimento enorme sobre o São Paulo, foram impressionados. Teve até uma curiosidade que contaram, foi que no final ali do treino, aquela interação com os jogadores, o Rogério resolveu bater umas faltas ali e não errou uma. Fred, tá aqui na nossa tela escrito ali, ó, técnico é apresentado e quer repetir o que deu certo com o Jesus. Essa bola eu vou passar para o Rafa e também para o Grafa e depois ela vai respingar lá, ó, no Eduardo Rodrigues quando a gente falar de São Paulo, para a gente falar da reação do São Paulo também, frente a isso. Porque o Rogério Ceni tem uma história incrível com o São Paulo, né? Se formou lá, enfim, tem toda uma história que curioso que o São Paulino não esquece. Ele encare 2 vezes o São Paulo na Copa do Brasil, né? Foi eliminado nos pênaltis com Fortaleza na fase anterior e já chega enfrentando novamente o São Paulo. Pelo Fortaleza, claro que a gente sempre faz a referência e indicar que no Fortaleza o tipo de trabalho dele era completamente diferente do que ele vai desempenhar no Flamengo. Ele teve 3 derrotas em Campeonato Brasileiro para o São Paulo e os 2 empates da Copa do Brasil. Como discurso, a coletiva de chegada do Rogério foi fantástica. Eu acho que ele atendeu todas as expectativas no discurso. A questão é que, assim, se a referência dele for o trabalho do Domi, ele está em ótimos lençóis. Porque o sarrafo desceu, né? As pessoas colocaram um peso grande no que foi o último trabalho. Se ele tivesse chegado ao Flamengo para substituir o Jesus, seria péssima comparação, né? Mas as pessoas não esqueceram ainda o que o Jesus fez. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que é uma pressão desnecessária. O Domi foi pressionado. Eu acho que é uma pressão desnecessária o Rogério falar em trabalho do Jorge Jesus. Ele tem que fazer o trabalho do Rogério Ceni, que tem tudo para ser extremamente eficiente, bom, pelo que ele apresentou no Fortaleza, pelas caras diferentes que esse Fortaleza teve nessa sequência de praticamente 3 anos. Ele vai ter um material humano muito acima, acho que isso influenciou diretamente o que foi o sim dele, né, e a vinda para um clube que oferece tanta estrutura e qualidade para o trabalho dele, mas acho ruim a associação ao que foi o maior trabalho em termos de conquistas, de impacto imediato na história do clube, cara. Então, assim, o 2019 ficou lá atrás, foi fantástico, bom para o Jesus, bom para quem vivenciou. O trabalho de 2020 é dificultado, tem um peso muito maior
E a expectativa é que o Rogério consiga apresentar. Ele vai passar por uma adaptação, independentemente de conhecer muito melhor o contexto e a realidade do futebol brasileiro. E acho que tem pontos positivos e negativos na transição, né? No sair de um trabalho estruturado, consolidado no Fortaleza e ser colocado numa prova de fogo como essa com a temporada em andamento, né? Mas, com relação a nome brasileiro, no mercado pela questão de poder se transferir, já que existia um contrato e quando você paga uma multa ele é cumprido, bem ou mal, o Rogério já falou sobre isso, mas a gente pode debater a questão do discurso dele, sobre se imaginar terminando o campeonato e fazendo o contrato até o final com Fortaleza, pelo que foi o ano anterior no Cruzeiro, característica completamente diferente. O Cruzeiro até hoje eu não entendo como ele aceitou a ida, pelo que se desenhava o caminho do Cruzeiro. O do Flamengo é compreensível, a sedução e o aceite. Mas o próprio período dele no São Paulo, né, sendo utilizado como cabo eleitoral, tem um peso grande. E eu acho que é aprendizado. Dificilmente ele negaria, mas que, mais uma vez, para mim, o que no caso é o discurso, aceitar é legítimo, mas o discurso cai por terra, entendeu? Ele está dentro da ciranda, ele está dentro da roda de técnicos do futebol brasileiro. E todo mundo, obviamente, vai ficar de olho nesse duelo da quarta-feira, Flamengo e São Paulo. Inclusive, a gente já colocou aqui os números separados, a gente vai colocar na tela para vocês, de Rogério Ceni versus São Paulo, porque o Eduardo está aqui para trazer mais informações também dessa repercussão para a gente. Olha aqui, 47 anos, Rogério Ceni, né, o perfil dele ali em cima. Empates contra o São Paulo, 2 empates, 3 derrotas, aproveitamento de 13,3, uma eliminação que foi o Fortaleza, né? Gols marcados 5, gols sofridos 1,8. Estão aí os números de Rogério Ceni versus São Paulo. Os marcados é um número Inclusive, total e os sofridos é a uma média, decisão, né? ali com Fortaleza que a gente acompanhou aqui, repercutimos no troca de passes e foi ferrenho o negócio. Só para não deixar passar por causa do número. Gols marcados 5 é o número total de gols que ele fez nesses 5 confrontos. Os gols sofridos é a média. Isso. 1,8, né? Ninguém sofre 1,8 gols. Isso. Não tem como ainda, né? Não tem como ainda, é verdade. Média. 5 gols marcados, média de 1 por jogo e 9 gols sofridos, média de 1,8 por jogo. Ainda bem que nós estamos sempre preparados aqui, né? Esse nosso roteiro aqui, ó, que salva a galera, tá tudo aqui já pronto sempre. Mas o que a gente fala aqui, a gente vai improvisando. É bate-papo. Eduardo, já que você também estava atento e assistiu a esses números, vamos ajudar então, antes do Grafa falar, como repercutiu isso no São Paulo, esse duelo de Rogério Ceni e São Paulo, como está sendo visto? Traga para nós os bastidores. Boa noite, Karine, boa noite, Rafa, Grafite, Fred, a todos que nos acompanham aqui no Troca. A torcida São Paulina ficou muito chateada com esse anúncio do Flamengo, porque tinha uma grande comoção por Rogério Ceni em 2021. Muitos torcedores acreditavam que o Rogério seria o treinador depois que Fernando Diniz terminasse o Campeonato Brasileiro, ou até mesmo antes, né? Tinha alguns mais ansiosos que esperavam. E aí a torcida fez uma grande mobilização nas redes sociais com uma hashtag Fechado com Diniz. É aquela coisa, né? Já que o meu ídolo máximo não vai vir, vamos com o que tem, vamos com o Diniz, vamos abraçar ele, porque o jogo de quarta-feira é muito importante para o São Paulo. A torcida passou a tratar, os ares de decisão tomaram um ar muito maior com o Rogério Ceni agora no Flamengo. A torcida foi até o aeroporto prestar apoio, né, fazer um apoio à delegação que embarcou para o Rio de Janeiro, algo que não acontecia há muito tempo no São Paulo. Eu, como setorista, já estou há quase 2 anos no São Paulo, e eu não me recordo qual foi a última vez que a torcida foi na porta do Morumbi ou no aeroporto fazer uma mobilização de apoio, porque o jogo realmente se tornou ainda mais decisivo com essa ida do Rogério. Só que internamente, dentro do São Paulo, o São Paulo vê que a ida do Rogério foi ruim para o São Paulo. Por quê? O Rogério conhece muito bem o São Paulo, já enfrentou o clube 3 vezes esse ano, 2 vezes pela Copa do Brasil, 2 empates e uma derrota no Morumbi. São Paulo ganhou com o gol do Daniel Alves. Ou seja, o Rogério já conhece muito bem, diferente do Domi, que tinha uma zaga que o São Paulo acreditava que conseguiria ser efetivo. O ataque do São Paulo é muito bom. Então o São Paulo falava, se o Domi estiver ainda no cargo,
a gente tem a defesa como ponto fraco do Flamengo. Podemos ganhar. Com o Rogério Ceni agora fica muito mais complicado na visão do São Paulo. Só vale lembrar que o Fortaleza é o time com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, nas mãos do Rogério Ceni. Ou seja, ficou um pouquinho mais complicado e a torcida abraçou o Diniz. Enfim, abraçou o Diniz. Importante isso. Grafa, interessante, né? Essa reação da torcida São Paulina. Abraçou o Diniz, como disse o Eduardo, finalmente. Já era para ter abraçado antes. Enfim, como disse também o Rafa, segundo técnico mais longevo da Série A. Primeiro, Renato Portaluppi, que está com o Grêmio. E aqui na hashtag Troca de Passes, Grafa, o Ricardo Fernandes colocou para a gente: o melhor técnico na atualidade, Rogério Ceni, que apresenta o melhor trabalho no Brasil. Você concorda? Quero escutar você sobre isso que o Ricardo trouxe aqui para a gente e também sobre esse duelo. Realmente o Rogério vive uma fase excepcional, né, na frente do Fortaleza. Tudo que ele vem fazendo nesses quase 3 anos de clube, né, 3 anos completados de clube, eu acho que é excepcional. Com certeza, se ele não é o melhor, ele está entre os melhores técnicos. E é o ciclo natural, né, dos treinadores e jogadores que se destacam no Brasil, né? Os clubes com maior poder de investimento vêm atrás e tiram dos outros clubes mesmo com oferecendo projetos melhores, ambições maiores, e eu acho normal a decisão do Rogério. Não sou de acordo, que eu sempre defendi a permanência dos treinadores, a continuidade dos trabalhos, mas é uma oportunidade de ouro, né? A chance da vida, assim, eu achava difícil ele dizer não, mas eu acho que a ida do Rogério pro Flamengo, eu acho que dá uma equilibrada mais nesse jogo. É um jogo totalmente equilibrado, mas eu acho que o São Paulo estava levando uma vantagem, pelo fato de ter uma defesa forte, por ter ganhado do Flamengo por 4-1 há semanas atrás. Acho que estava chegando no momento melhor para essa decisão. E a chegada do Rogério dá uma robustez maior ainda à equipe do Flamengo. Eu acho que equilibra mais esse jogo. Não que o São Paulo era franco favorito, mas o São Paulo estava chegando num momento bem melhor para esse jogo, mais confiante, tanto como equipe, individualmente, como clube. Mesmo como o clube atravessando um momento muito difícil, mas eu acho que deu equilibrado e eu acho importante, muito importante, a torcida abraçar o Diniz, porque precisa ter esse envolvimento, essa unidade entre torcedor, os jogadores, a equipe, a própria diretoria. Com a diretoria não tem, mas o time, a torcida abraçar o São Paulo assim torna o São Paulo mais forte para essa decisão. Vamos aproveitar então e escutar também o que disse Rogério Ceni na chegada, na apresentação dele no Flamengo. Todo mundo deseja ganhar tudo. Essa é a grande verdade no futebol. Você tem que entender só o quanto cada um está disposto a dar para ganhar. Porque desejo é uma coisa que eu tenho, você tem. Agora, o quanto você vai entregar para conseguir realizar aquele desejo, né? Eu acho que é um grupo extremamente vencedor, que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou a Copa Libertadores, citando os dois mais importantes no ano passado, os 2 títulos mais importantes. E quem disse que não é possível ganhar de novo? Que é difícil? Era difícil ganhar ano passado. Esse ano também, com certeza, será difícil, mas não tem nada impossível para quem tem uma torcida tão apaixonada e jogadores da qualidade como o Flamengo tem. Não tem nada impossível. Ele está realmente motivado, inclusive Fred Uber, ele falou que vai ficar uns dias no CT, ele fez isso, inclusive, também na passagem dele pelo Cruzeiro. Ele tem um lado workaholic, assim, falando de uma forma positiva, ele mergulha mesmo no projeto. Traga mais informações para a gente desses bastidores do Rogério Ceni no CT do Ninho do Urubu. Isso, já chegou, chegou no CT, já conheceu tudo e vai ficar lá, já tá, essa noite já passa lá. Inclusive, um detalhe é que uma prática que foi adotada pelo Jorge Jesus e o Domi também seguia, é de treinamento em dias de jogos noturnos, como vai ser amanhã. Tem um treinamento amanhã de manhã, é uma coisa que aparentemente não era muito comum no Fortaleza, e que ele vai aproveitar no Flamengo, vai ter um treino amanhã para ganhar tempo, né, para essa preparação do São Paulo. Mas aproveitar tudo que for possível, ficar o máximo de tempo possível, entender como funciona o dia a dia do CT para adaptar mais rápido. Tá certo ele, né, Rafa? Pensar, é uma oportunidade, como disse o Grafite, e eu concordo, era difícil ele falar não.
E por mais que estivesse super adaptado ao Fortaleza, estivesse desenvolvendo um ótimo trabalho, Fortaleza com certeza tem um carinho imenso pelo Rogério. Ele ajudou muito o clube, mas ele também quer progredir na carreira como técnico. E ele está dando esse passo agora que é gigante também, assumindo o Flamengo. Foi o que eu falei, eu acho completamente legítima a escolha. Eu só acho que ela não pode vir casada com um discurso que não cabe, entendeu? Para mim é só essa questão. Explique melhor. O discurso de que ele permaneceria até o fim do contrato, porque vivenciou uma experiência no ano passado. Se existe a possibilidade de uma transferência, ela está sempre no ar para qualquer profissional que desempenha um trabalho como que ele desempenhou. Um ótimo trabalho. Mas o discurso não faz sentido, porque é a mesma coisa da chegada agora na coletiva. As pessoas não vão fazer essa associação, mas o discurso é de que dá para ganhar tudo, o discurso é de que os 2 goleiros são ótimos, o discurso é de que N jogadores podem atuar juntos. Sim, no discurso tudo é possível. Na prática, terão que ser feitas escolhas. E é exatamente na prática, no momento do trabalho, em que o discurso, ele geralmente cai por terra, né? Então, eu acho que é só a ideia de que a ciranda do futebol brasileiro é alimentada por todos os vetores, por todos os atores dela, né? E a gente critica muito os clubes, e acho que já passou da hora, e a gente vai falar do Cudê também, e vai chegar nesse assunto novamente, como foi com o Mancini, por exemplo, recentemente. Não é caso do Flamengo, é um caso do futebol brasileiro. Isso deveria estar regulamentado no que é a competição, no que é o Campeonato Brasileiro. Para a gente não ter apenas 3 treinadores na metade do brasileiro que iniciaram a temporada nos seus clubes. E para que você não tenha treinadores se transferindo entre clubes dentro de uma mesma competição. Mas assim, se isso fere a liberdade de movimento dos técnicos, se isso fere as possibilidades ilimitadas de escolha dos clubes, eu duvido que isso vai acontecer, entendeu? Só que seria uma forma de você forçar minimamente uma observação um pouco mais criteriosa no momento da escolha. Porque na hora da troca você teria um mercado mais restrito. Eu acho que isso pode ser um caminho para modificar um pouco uma ciranda que é inacreditável. E mais uma vez, as pessoas podem não associar. Tem relação direta com o nível de futebol jogado no Brasil. Não é só a pandemia. O número de trocas é alto em 2020, como foi em 2019, como foi em 2018, como foi em 2017. Botar a culpa na parada de 4, 5 meses é varrer a sujeira para debaixo do tapete. Isso a gente vê